Eu vivia esquecendo a história que a minha mãe me contava de como tudo aconteceu. E ao longo dos anos, em diferentes idades, ela me dizia: essa história já lhe contei. Memória que escorrega e foge toda vez que ela me contava. Eu acho que eu só fui entender direito toda a história quando eu fui fazer um filme sobre isso. E depois eu fiquei pensando por quê de eu sempre esquecer essa história. Pra onde ia essa história? Opa! Oi. Tudo bem? Ô, pronto, como é que vai? Tudo bem. Bom, bonita como sempre. E aí, como é que estamos indo? Tudo bem? Tranquila? A recuperação desse, em termos de visão, foi bem mais rápida do que o outro. Porque essa era durinha, mas era mesmo. A Vem cá outra um pouquinho. estava pior, né? Senta aqui um pouquinho. Brinco de folhear meus álbuns de família, como se estivesse assistindo a um filme. Bonita, ótimo, 100%. Então vamos lá, aí passar. Vê a lente? Na leite, dá pra ver? Ah, fala. Tá vendo a lente? Tá vendo ali aquilo brilhando? Ah, a lente. Eu me lembro de ir ao cinema quando eu era criança. Olá! Oi, Gabi. Os óculos 3D me eram inúteis. Assim já piorou. Eu não entendia a empolgação das outras Assim crianças. já melhorou. Guardando as fotos da nossa família. Vamos ver. Eu gosto muito de fotos. Seu Natal de 2009, olha. Ah, vocês aqui, almoçando. Minha visão parecia falha. Ou era apenas o aparelho? Para contar essa história, precisa entender o que seria o olhar. O instinto faz parecer que enxergamos porque existe o olho. Que vemos porque vemos. Mas somos material de nosso olhar. Quando a gente entrou, eu achei que ele foi muito frio também, nunca vou me esquecer dessa consulta. Ele falou, ela nasceu com catarata congênita, nunca vai enxergar desse olho, mas vai poder fazer tudo. A única coisa que não vai ser possível, se ela quiser, é ser aviadora, porque não vai ter precisão para ler os aparelhos, então não vai poder ser aviadora. No resto, ela vai tocar a vida dela normalmente, não tem nada para fazer. Preparados, alunos? E aí a gente saiu de lá, pelo menos eu, né? Nós saímos de lá muito impactados, né? Eu me lembro até hoje que saindo do consultório dele, a gente desceu um elevador e depois tinha que descer uma escada rolante. Aí eu desci a escada rolante chorando muito, muito triste, me sentindo culpada, porque fui eu que gerei você, porque você tinha nascido com aquele problema, como é que ia ser a sua vida. Enfim, comecei a projetar no futuro. Só sentar, galera. Aí ela vai ter uma visão monocular. E a visão monocular é boa, que o olho fica super potente. Aí nós saímos de lá,
totalmente abalados, né? A tua mãe, a tua mãe sempre falou que ela sempre se culpou, assim, uma coisa sem sentido nenhum, sempre se culpou dizendo que quando ela estava grávida de você, que a gente teria ido lá numa ilha lá em Rio das Ostras, pulou lá do trampolim da ilha. Depois da festa do Dia das Mães, do Viraflores, os anjinhos foram dormir, porque ficaram muito cansados. A Gabizinha dormindo na caminha dela, e o Leozinho também dormindo na caminha dele. Todo mundo com muito sono. Vamos com os anjinhos, tá, meus amores? Boa noite. Eu costumava brincar que uma única piscada minha tirava uma foto, um frame. E foi assim que comecei a andar pela cidade de olho atento, em busca de enquadramentos. Movimento que movia a maré e trazia a calmaria para minha ressaca. Aquele um pedaço? Cadê o braço? Não, aí, ó. Célia, lembra dessa filmadora? É aquela, A mãe me deu. A câmera observa o espaço que antecede a experiência de assistir um filme. Me questiono se todos estão cientes da experiência, ou se entram numa espécie de piloto automático. Manchinha branca na íris do olho esquerdo. Foi o que minha mãe escreveu na parte que perguntava por marcas de nascença do bebê. Depois de vários médicos falarem que as chances da minha mãe engravidar eram muito baixas, eu nasci e fui a primeira filha da minha mãe. Paulinha. Estivemos aqui às 10h40 da noite, após vê-la, para preparar a caminha de sua pequerrucha Gabriela. Esperamos que tenha ficado a seu gosto. É só deitar e rolar. Muitos beijos do seu pai-avô e da Celita. Rio, 31 de outubro de 1999. Logo depois de me perguntarem o que tinha acontecido com meu olho, a pergunta seguinte sempre era: mas o que você vê nesse olho? Sempre tive a vontade de fazer a pergunta de volta. Então, pela primeira vez, me permito. O que você enxerga? O que é enxergar para você? É tão complexo quanto eu falar que no meu olho cego eu não enxergo nem branco, nem preto, nem a cores. Apenas o vazio da imensidão que é o nada. Como eu te falei, vocês moravam aqui longe de mim, no meu apartamento, né? Quando você era pequeno. Aí eu me lembro que a sua mãe estava amamentando você nessa cadeira de balanço que ainda existe aqui, que a sua mãe pediu para preservar. Cadeira de balanço que está na sala. É a cadeira de balanço que ela amamentou você e o Léo. E aí, com uns 3 meses mais ou menos, ela estava perto dela e ela disse que falou para mim que eu achava que o seu olhinho tinha menos brilho do que o outro. O que que eu achava? Aí eu olhei, castanho assim, não vi diferença. Revisito constantemente meu primeiro contato com o choque.
quando me vi por uma perspectiva de um estranho. Foi como se ali, eu, ser monstruoso, tivesse lançado destroços. Destroços que depois tive que catar entre meus caminhos e esconderijos, até chegar aonde estou. Eu caminhava habitando uma falha. Eu caminhava habitando uma falha em meu corpo. Me trouxe para o momento que meus medos latentes se encontraram com os meus desejos inconscientes. Entrei em transe. Me encontrei no desejo de contar histórias e habitar um corpo-câmera, com uma lente-olho. Meu corpo é uma máquina. De tantas máquinas que existem, a que me encaixou foi o corpo de uma câmera. Porque meu olho é apenas uma lente. Assim como as câmeras, somos equipamentos avançados, mutáveis e imortais. Quem sou eu? Sou o ser migrante, que se desloca tal como a câmera. O que é a câmera sem movimento? Talvez uma câmera viva muito mais do que uma vida, mas sem movimento não se vive. A câmera se desloca. O deslocamento de uma câmera e sua presença tende a incomodar. Uma imagem palpita no momento que a palavra parece falhar. Ai, que lindo esse. Vem aqui nesse banco, Cadê o bode? Cadê o bode? Vai sumir. vai, vamos lá, Thank you.